Maravilha! Vamos começar aqui os preparativos finais da nossa live, ajustando a luz. Hoje vamos bater um papo com a Carol, queridíssima, que também é psicóloga, nesse mês do Setembro Amarelo, que é tão importante a gente falar a respeito de saúde emocional, a respeito de depressão, a respeito de suicídio. Isso é coisa séria. E eu vou contar para vocês, oi Verinha, sua linda. E eu vou contar um pouco para vocês da minha história. Quero ouvir também perguntas de vocês a respeito da depressão, se vocês já passaram por isso, como é que foi. E vamos entender como é que a gente faz para ajudar essas pessoas que têm depressão, qual é a diferença de tristeza e depressão, a partir de quando eu devo começar a me preocupar, quem tem depressão, como é que faz para lidar com essa situação toda, né? Então, hoje nós vamos falar sobre todas essas questões. Carol já chegou aqui, vamos colocá-la. Gente, a Carol é maravilhosa, vocês vão amar conversar com ela. Pronto. Carol, pode dar o aceite aí, já te convidei para a conexão. Olá! Olá, Tudo bom? boa noite, tudo bem? Seja E muito você? bem-vinda! Obrigada, delícia estar aqui. Obrigada pelo convite, Sabrina. Imagina! Gente, para quem não conhece, a Carol ela também é psicóloga. Nós nos conhecemos num curso e tivemos uma sinergia assim, logo de bate-pronto. A gente tem uma vibe meio parecida, né, Carol? E aí veio essa ideia de fazer a live sobre o Setembro Amarelo e eu compartilhei com ela um pouco da minha história da depressão. E ela foi super solista em se juntar a nós aqui nesse momento. Gratidão, Carol. Você quer se apresentar? Por favor, fica à vontade. Eu que agradeço. Eu não sei se o pessoal está conseguindo me ver bem. Para mim aqui tá meio estranho. Estão conseguindo me ver? Você está conseguindo, Sá? Sim, tá um pouquinho escuro, mas dá para te ver legal. Para mim eu não estou conseguindo aqui, não sei. Fica tranquila, tá tudo certo. Pode se apresentar. Tá, tudo bem. Então, assim, meu nome é Ana Carolina, todo mundo me chama mais de Carol mesmo. Eu sou psicóloga organizacional, eu comecei na parte do RH, né? Tenho 10 anos aí de experiência com recursos humanos e também trabalho com a clínica. Nesse momento eu tô mais voltada para a área clínica mesmo, da psicologia, mas tenho aí essa conexão com pessoas há muito tempo, né? Que E é um legal, prazer Carol. estar aqui hoje, viu, Sabrina? Para a gente falar Que sobre esse bom. tema que é tão importante, aproveitando aí o Setembro Amarelo, né, que vem para a gente poder falar um pouco mais sobre Sim, isso. com certeza. Com certeza. Não só nesse mês, né, Sabrina? Deveria ser falado mais, Sempre. mas Mas que bom que a gente tem um mês para poder falar sobre isso, né? sim, Eu acho isso sensacional. Bom, não é fácil a gente falar da gente, né? não, Das nossas verdade. vulnerabilidades e das nossas fragilidades. Mas a depressão, pessoal, ela assola muitas pessoas hoje. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil ele é um dos países que tem mais casos de ansiedade e depressão. E isso é coisa séria. A cada 45 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. São dados mundiais. No Brasil, são 32 pessoas por dia que cometem suicídio. E a depressão e suicídio estão ali, caminham de mãos dadas. Então, eu vou começar compartilhando com vocês um pouquinho da minha história. Carol, fica à vontade para fazer pergunta no meio, o pessoal que está assistindo também, tá? Ok. Bom, já faz um tempo que isso aconteceu. Começou em 2002, foi logo depois da minha separação. E eu já tinha sintomas de tristeza iminente. Eu já tinha essa sensação de, o mundo vai ser um lugar melhor se eu não estiver aqui. Eu não sei se eu faço alguma diferença na vida das pessoas. Mas eu fui meio que empurrando com a barriga. Eu não gostava de admitir as minhas fragilidades para ninguém.
eu não contava nada para minha família e achava que eu tinha que ser forte, eu tinha que dar conta de tudo sozinha. Ainda mais fazendo faculdade de psicologia. Você imagina uma psicóloga deprimida? Oi, confirma a produção, falha meu ponto aqui, como é que é? Não, não A gente não, imaginava. a gente não se permite, né, Pois é. errar. E também pelo Uhum. julgamento, né? Mas como assim? Você é Total, psicóloga. total. E aí eu fui empurrando isso com a barriga um tanto. E aí aconteceu de eu perder o trabalho, fui demitida, foi a minha primeira demissão. E isso foi um baque na minha autoestima, porque eu sempre fui uma pessoa muito focada no trabalho, eu sempre gostei muito de trabalhar. Então, estar em casa, já com problemas de autoestima, já com uma fragilidade emocional, veio esse baque, então eu caí mais um tanto. Mas eu falei, não, vai ficar tudo bem, é só uma tristezazinha, isso vai passar. Continuei levando a vida mais um pouco, mas tinha dias que eu não tinha energia para levantar da cama, tinha dia que eu não tomava banho, tinha dia que a minha filha pequenininha, a Isa, ela tinha acho que 6 anos, ela entrava no quarto e falava, mamãe, você não vai levantar? E eu levantava assim por ela. E aí, quando a perua vinha buscá-la para levar para a escolinha, eu voltava para a cama, eu não comia, eu não dormia. E tinha alguma coisa de errada. E chegou um momento que essa dor foi tanta, que, pessoal, eu quis dar fim na minha dor. Sim. Eu fui uma dessas pessoas que felizmente sobreviveu a uma tentativa de suicídio. Eu tomei um montão de remédio. No momento em que eu estava sozinha em casa, eu planejei tudo na minha cabeça, né? E, e Deus põe a mão para quem acredita em Deus, e nesse momento eu fui socorrida. Então, o meu marido, na ocasião, nem deveria estar em casa, mas enfim, me achou ali, me fez uma lavagem. E aí foi que a minha família entrou em cena, né? Então, as minhas irmãs, os meus pais, eles fizeram uma intervenção. Foi uma coisa assim, eles eram na minha casa e me disseram assim, a gente não está perguntando se você quer ajuda. A gente veio aqui fazer uma intervenção. E você vai para psicoterapia. E eu estou desempregada, como é que eu vou pagar a terapia? Como é que eu vou fazer isso? Gente, o pior momento da minha vida, um aperto desgraçado. E eu encontrei uma psicoterapeuta incrível, a Lígia Casarim. Ó, gratidão enorme por ela até hoje. Ela me atendeu durante 2 anos e eu pagava, tipo assim, dinheiro de hoje, acho que R$ 20 a sessão. E ela ia anotando no caderninho dela isso, para no final, né, eu conseguir acertar essas contas com ela e consegui. E aí eu comecei a trabalhar com a depressão. O que que foi bacana do processo da psicoterapia? Ela não me colocou um rótulo na testa. Sabrina, você tem depressão. Ela começou a trabalhar os meus sentimentos, ela começou a trabalhar as minhas emoções. E isso foi se fortalecendo ao longo das semanas, dos meses. Eu fui resgatando a minha autoestima. A dança foi um instrumento incrível para fazer isso acontecer para mim. O apoio da minha família, a minha filha. Eu acho que tudo isso culminou para eu superar a depressão. E principalmente aceitar ajuda, aceitar as minhas fragilidades e as minhas vulnerabilidades e não ignorar sentimento. Pessoal, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Aquela tristezazinha que você sente, recorrente, iminente, que você empurra ela debaixo da cama, quando você vai dormir à noite, ela vem puxar seu pé e Então, vai vira um monstro. acumulando. Não é, Carol? Vira aquele monstro, né? E você vai ignorando o máximo de tempo que você pode, achando que você está escondendo, que ela está diminuindo, mas é o contrário, né, Sá? Ela vai aumentando, aumentando, chega uma hora que não dá conta mais, né? Pois é, ó, tá aqui na live o Maurício. O Maurício trabalhou comigo na época que eu estava no mundo corporativo. Pois é, meu querido, a gente não imagina, né, o que vem por trás da história de vida das pessoas. Mas aí, pessoal, quando eu comecei a melhorar da depressão, eu já tinha terminado a faculdade de psicologia e eu senti esse chamado de fazer uma diferença na vida das pessoas. Eu comecei a atender voluntariamente no Instituto de Psicologia Junguiana para ajudar pessoas que tinham depressão. Aliás, eu fui para ajudar as pessoas. Só que é impressionante, porque só via para mim caso do quê, Carol?
Depressão, né? Ah, adivinhou, acertou, danada. É o nosso maior aprendizado, né? O que mais vem pra gente é o que a gente precisa aprender, né? E é o tal negócio, o psicoterapeuta, um bom psicoterapeuta, ele só vai com o paciente até onde ele foi com ele mesmo. Essa é uma frase do Jung, não é minha não, vou dar os créditos aqui. Então, passar por depressão, passar por crise de ansiedade, passar por burnout, que foram coisas que eu tive, tentativa de suicídio, tudo isso me fez ter uma empatia genuína por cada pessoa que entra aqui no meu consultório e às vezes tem vergonha de falar do que está acontecendo, porque acha que não tem motivo para sofrer. Ah, eu tenho tudo, né? Eu sou uma pessoa abastada financeiramente, eu tenho uma família que me ama. Por que esse sentimento de tristeza que me corrói por dentro? Gente, tá tudo certo. Cada um tem uma forma de sentir. E agora a gente vai falar um pouquinho quando que essa tristeza começa a pegar. Existe um termômetro aí para a gente saber dessa tristeza e existe formas de você ajudar as pessoas. Existe aqui agora toda uma questão que a gente vai bater uma bola e vocês vão perguntando e vão falando. Carol, tá com você agora. Ixi, Carol caiu. Não tem problema. Bom, enquanto Carol volta para a live, eu vou falar para vocês a diferença então de tristeza, depressão e distimia. Qual que é a diferença dessas três coisas? A tristeza, pessoal, ela é algo que faz parte da esfera do sentir. E tá Tá, tudo bem. Caiu, tá Carol? me vendo? Machucou? Caí aqui. Você tá me vendo bem? Tô te vendo bem. Eu tava falando pro Tá. pessoal o termômetro da tristeza, né? Então, a tristeza, ela é da natureza do sentir, pessoal. Nós passamos por frustrações, por chateações, por perdas, por dores, por muitas coisas. E a tristeza, ela pode durar minutos, horas ou semanas. Agora, ela passa, não é, Carol? Uma hora Tá. ela passa. Quando a tristeza começa a piorar ao longo do tempo, isso pode evoluir para um quadro clínico que nós chamamos de distimia. A distimia é essa tristeza profunda, que começa a sugar a sua energia. Foi mais ou menos aquela fase que eu contei. Ah, eu resolvi empurrar com a barriga? Então, eu sentia que tinha alguma coisa de errado e aquela tristeza não caía embora, mas eu não fiz nada a respeito. Que acho que é uma E isso, fase ruim, né? Que vai passar logo. isso. E isso evoluiu para um quadro de depressão. Carol, quem que pode fazer diagnóstico de depressão? Gente, é muito legal, né? A gente falar nisso, porque você às vezes tem algum sintoma, vai no Google, né? Que é o Dr. Google, e vai lá e coloca: tô triste, tô sentindo isso, né? Ah, você tá depressivo. Ah, você tem ansiedade, já sai o diagnóstico ali de qualquer doença, É, tanto física quanto mental, né? Mas lembrar que a gente tem recurso hoje técnico, profissional, né? Que são os psicólogos e os psiquiatras, que atuam diretamente aí. Tem mecanismo, tem formas de diagnosticar de uma forma mais precisa, não no total. achismo, né? Não no Google. Total, exatamente. As pessoas às vezes chegam no meu consultório e falam assim: ah, Sabrina, eu tenho bipolaridade, porque cada hora eu mudo de ideia. Gente, cuidado com esses rótulos, não faz isso com você. Você não é latinha para colar etiqueta, entendeu? Então, Exatamente. somente psiquiatra e psicólogo pode fazer diagnóstico. Vamos falar um pouquinho dos sinais da depressão, aquele cheirinho da depressão chegando no ar, né? Quando que eu tenho que começar a me preocupar? Eu vou bater uma bola aqui com a Carol para vocês perceberem quais são os sinais que fazem uma distimia evoluir para uma depressão. Exatamente. Primeiro, distúrbios de sono e de apetite. Fala um pouquinho, Carol, como é que funciona distúrbio de sono e apetite? Exatamente. A pessoa vai passando ali na rotina, no decorrer dos dias, acha que foi um dia ruim, um dia típico, e aquilo ali vai se prolongando nos próximos dias, às vezes semana, meses, né? A pessoa começa a levar para a cama, para a hora de dormir, todos os problemas e fica remoendo, né? Alguns quadros de depressão têm a ver com o início ali de ansiedade e tal, e esse excesso de preocupação, não conseguir dormir e aí vai se prolongando, né? A gente Isso. fala que
A gente fala que, assim, uma noite bem dormida, ela resolve muita coisa, né? Meio caminho tá andado ali. Então, e aí é bom comentar que são extremos. Ou a pessoa pode não conseguir dormir, ou ela também dorme demais. Ela supercompensa o sono. E a mesma coisa acontece em relação ao apetite. Então, ou no meu caso, eu fui pesar 43 quilos, eu fiquei assim, gente. Eu não tinha fome, parece que tinha um bolo na minha garganta. Por outro lado, tem pessoas que supercompensam na alimentação. E Exato. aí, isso é um dos sinais. Gente, mas não é uma noite mal dormida. Tá todo mundo em casa, de isolamento social agora, tá todo mundo com sono bagunçado. Não é só porque você tem um sono bagunçado que você tem depressão, tá bom? Vamos falar de outros sinais que acontecem. A perda de energia. Sabe aquele amor que você tinha por fazer uma determinada atividade? No meu caso, a dança? Pois é, eu não podia nem ouvir falar. Era Perde a péssimo. graça, perde totalmente o sentido, né? Ah lá, a Mesmo as Si tá coisas que falando você que foi gostava. a única fase da vida que ela recusou chocolate. Si, tamo junto, amiga. Olha só, verdade. Nem os alimentos proporcionam mais aquele prazer, né? Que a comida tem Pois essa, é, né? Do prazer pois imediato é. também, né? E aí, qual é o perigo da baixa de energia e da perda do interesse? Você entra num ciclo de evitação. Então você fala assim: ah, eu não quero ter contato mais com as pessoas, então eu vou me poupar desse sofrimento, né? E aí, quanto mais você se poupa do sofrimento, o que que acontece, Carol? Mas você se isola, você fica ali no teu mundinho Ó, não é e, legal. né, e não é legal. E assim, às vezes é por você não querer realmente o contato com outras pessoas, porque já não tem mais aquela vontade de conversar, de fazer aquele social. E às vezes Perfeito. também é por conta de não querer atrapalhar, de achar que está incomodando, né? De achar que está Isso. sendo um incômodo ali e acaba que se isolando mais e mais e vai virando um processo sem fim, né? Total, porque a gente acha que tem que dar conta. Eu achava, gente, a capa da Mulher Maravilha estava colada aqui em mim. Então eu, psicóloga, pedi ajuda. Imagina! E mal sabia eu como isso corroía a gente por dentro. Então, atenção a esses sinais. E tem outros, como oscilação de humor, pensamentos autoagressivos, né? Do tipo, ah, eu tenho vontade de me matar, eu penso em me matar. E quando isso permanece por meses, aí é bom você ficar de olho e prestar atenção. Carol, conta um pouquinho para mim o que que você vê de sinal adicional de sintoma de depressão. Olha, tem vários fatores que a gente pode considerar que são muito importantes, né? Porque, igual você comentou, não é porque eu não dormi bem uma noite, ou porque eu não estou me alimentando bem, ou estou acabou que entrando numa compulsão alimentar, está se comendo demais. Não é só um fator que determina essa questão da depressão, desse diagnóstico. São várias coisas que influenciam, né? Existe o fator genético, então, se você tem pai, mãe, ou os dois, avós que tiveram, esse fator ele pode contribuir, mas não é um determinante, né? Tem uma probabilidade aí, mas ele por si só não determina isso, né? É É, isso aí. né? Tem as questões assim dos eventos estressores também que a gente passa no dia a dia, né? Pessoas que vivem em grandes cidades, que pega ali trânsito lotado, tem pessoas que pegam 4, 5 horas de trânsito por dia. Vai acumulando isso durante meses e anos, isso Pois é. vai entrando num processo ali de estresse muito grande, questões com o trabalho. Então, se vocês que estão aí assistindo a live identificaram esses sinais que a gente acabou de falar e isso está acontecendo de maneira recorrente, e ao invés de piorar, aliás, de melhorar, isso está piorando a cada dia, observe e peça ajuda. Gente, você não precisa passar por isso sozinho. Eu achava que eu tinha que passar por isso sozinho, mas isso só piorou as coisas. E não começa a entrar nessa noia de que o mundo vai ser um lugar melhor porque você não está aqui. Se você está aqui, existe um plano para você. Você tem uma missão aqui a cumprir. Qualquer coisa que traga você para essa realidade, que você se veja, tenha uma visão mais positiva a respeito de você mesmo, vai te ajudar a sair dessa. Agora, se você não se identificou com isso, mas conhece alguém
que está passando por esse problema. Ó, a Vera está dizendo aqui que ainda tem crises de depressão. A Vera, pessoal, a gente se conheceu num grupo de autoajuda a pessoas com depressão no Facebook. E ela é maravilhosa, ela é uma querida, ela tem 2 filhas lindas, vários motivos para sorrir e todos os dias, bravamente, ela luta com a depressão. Eu tiro o chapéu para Vera, a gente já bateu altos papos. Vera, quando você tem crise de depressão, é importante você acolher esse sentimento, buscar a origem dele e dividir isso com alguém. Tá cheio de gente que te ama aí perto de você. Isso vale para você, vale para todas as pessoas que estão aí na live ouvindo, que vão assistir depois. Existe luz no fim do túnel, tá? Você não precisa passar por isso sozinho. E falando sobre isso, sobre ajudar as pessoas que têm quadro de depressão, o que a gente faz, né? Porque a gente escuta umas frases, né, Carol, por aí? O que você escuta quando falam de depressão no senso comum, aquele julgamento básico? Conta pra mim. Nossa, vem muita coisa no sentido de que a pessoa tá com uma vontade, ou que é frescura, ou que Frescura. é vagabundagem, falta de emprego, falta de uma pia de louça para lavar. Puta, essa é pior. É um Falta de um julgamento. terreno para carpir, tá querendo chamar atenção, não é assim? A pessoa quando entra em Exatamente. automutilação, já viu o processo de cutting? Muito comum em adolescente, que eles ficam se cortando para aliviar a dor. Exa- É um passo seguinte para suicídio, Uhum. É muito porque sério, é muito uma sério. autoagressão ali. Exatamente. Ter E crises às de vezes eles choro por falam coisas que. corriqueiras. É, com certeza, Maurício. As crises de choro por coisas corriqueiras, a sua resiliência emocional, ela fica no chinelo. Então, uma coisinha que em outros momentos você não te afetaria, parece que o mundo vai acabar. Gente, não é frescura. A gente sente, isso dói. E já está comprovado neurocientificamente que a dor emocional, ela ativa a mesma área de dor física no cérebro. É como se alguém estivesse cortando uma perna sua. É como se alguém tivesse, sei lá, te cortando por dentro. Isso é real. Nunca menosprezem o sentimento de dor das pessoas. Ó, a Carol, sua charada cria papel, também já teve depressão, tá contando aqui que vivia chorando. Não é, Carol? Você também tinha dias que você não tinha vontade de sair da cama, mesmo olhando para a carinha linda dos seus filhos? Conta pra gente aí depois. Exatamente. Essa questão que você comentou aí, Sabrina, das adolescentes, né, dos adolescentes que se cortam, alguns relatos, né, que eles contam quando conseguem chegar na terapia, falam, nossa, eu me cortava, mas eu não sentia aquela dor. A dor que eu estava sentindo, da angústia, do sofrimento ali, mental, emocional, era muito maior. Então, entende que, olha como que tem a ver essa questão que você comentou da dor, né, cientificamente comprovada que é o mesmo, aciona o mesmo campo no nosso cérebro. Ela vai além, né, a dor emocional, porque você não consegue ver uma maneira ali, um recurso para superar, diferente da dor física, que você vai lá e A dor cura, física né? é isso, cortei o braço. Vamos lá, dá uns pontos, você toma ali um analgésico e tá tudo certo. A Passou. dor emocional não tem isso. E aí? E E ela cada um tem vem, uma forma de sentir, não é, Carol? exatamente, e ela vem ali agregada com as críticas, com os julgamentos, muitas vezes da própria família, Pronto. de pessoas próximas. Então, a primeira dica para você que está em casa e conhece alguém que tem depressão ou convive com alguém com depressão, vai tomar um remedinho chamado Sinformol. Hashtag fica a dica. Gente, o Google tá aí para isso. Vai se informar, vai entender que depressão não é frescura, que depressão é uma doença, é coisa Exatamente. séria. Não julgue as pessoas. Então, a primeira dica é vai se informar, tá bom? A segunda dica, eu tenho medo de conversar com alguém, porque eu acho que esta pessoa, se eu falar sobre as ideações suicidas que ela tem, eu vou estar incentivando ela a se matar. E aí, Carol, o que Mito. você tem para falar sobre isso? É mito, mito. Tirem isso da cabeça urgente hoje, Ó, porque, né, falar sobre, você não vai, se a pessoa tiver com uma intenção, pode ser que ela não tire aquilo da cabeça, ok? Mas não vai incentivar. Pelo contrário, favorece para que ela comece a reavaliar sobre essa questão. Então é na mito, né? real, Não. quando eu pensei em me matar, e não foram poucas vezes antes de eu planejar tudo e executar, se tivesse um anjo chego na minha vida
e me perguntado diretamente, olha, eu tô vendo você assim tão triste, tão sem energia. Você tá pensando em tirar a sua vida? Eu responderia, tô. Com a maior naturalidade, porque era algo que gritava dentro de mim. Então não tenham medo de abordar isso com seus entes queridos, mas não vá com um olhar de julgamento, vá com um olhar de acolhimento, de preocupação, tá? Exato. E isso me leva a uma próxima dica. Não tente consertar a pessoa com depressão, cara, não faz isso. Carol, você já viu aqueles casos de pai e mãe que quer consertar o filho que tem depressão? Com certeza. Não só com Todo depressão, mundo tem uma receita. um chá, né? Exatamente. E pegando aqui um gancho, né? A Nara comentou aqui, temos que parar com a ideia de que a depressão é frescura, porque cada um tem a sua dor, né? A minha não vai ser a mesma do que a dor do outro. Temos que aprender a acolher e respeitar com amorosidade. É exatamente isso. Só o fato de escutar, você se colocar à disposição da escuta, já é muita coisa, né? E essa questão do querer consertar, né, Sabrina? Não tem receita de bolo. Até em casos que a gente vai tratar, a gente não trata um paciente da mesma maneira que você trata o outro. Cada um tem a sua individualidade. Porque a depressão, gente, ela é uma palavra. O significado que ela tem, cada um que vai dar. Então, a depressão da Sabrina, só ela sabe qual que foi. A depressão do Joãozinho, da Maria, só ela sabe. Porque a gente que dá o significado através das nossas crenças, dos nossos valores, das nossas dores. Então, não tem como ser a mesma para cada um. Então, é por isso que tem que ter muito cuidado. Às vezes, o que é importante, significativo para você, para o outro não faz nenhum sentido. Deixa eu abrir um parênteses. Eu sei que você quer ajudar. Você que vai lá dar conselho, que você fala assim, depressão é falta de Deus, vamos lá, eu vou te levar para a igreja. Levar para a igreja é legal. É legal você ter espiritualidade, é legal você ter fé. E eu sei que você faz isso na melhor intenção do mundo, mas não funciona. Você sabe o que funciona para a pessoa? Não, né? Só ela sabe. Quando eu estava Exatamente. prostrada na minha cama, sem energia para sair da cama de manhã, se alguém viesse e falasse para mim, vem cá, sai da cama, vai tomar um banho, vamos abrir janela, vamos tomar sol. Sabe o que isso ia resolver para mim? Nada. Nada. Pelo contrário, você se sente pior, porque você fala, poxa, que lixo que eu sou mesmo, né? Nem o Não, básico eu consigo fazer. Você se é sente um pior pouco da ainda. fala aqui do Maurício, né? Você pensa em ser resiliente aí com algo tão antagônico e aí vai empurrando com a barriga, né? Aí transborda e fica difícil você querer ser normal e equilibrado. E é isso, pessoal. Quem vem para dar um conselho, vem para trazer um conceito de normal. Eu não gosto muito desse termo, mas de acordo com a visão dela dos fatos. Então, o que Tá, é ser normal? que é Não é? normal. Exato. Se não é para dar conselho, Sabrina, como é que eu faço? Você só escuta. Deus deu para você duas orelhas e uma boca. Então, ó, a Fale única coisa menos. que você vai fazer com a sua boca é dizer assim: o que eu posso fazer para te ajudar? Ponto. Exato. Certo, Carol? Exatamente. E já é fazer muita coisa, porque às vezes a pessoa só precisa falar, desabafar, colocar aquela angústia para fora. E se você conseguir fazer isso, essa escuta sem julgamento, fechou, melhor ainda, né? E claro, Então, sempre incentivar a pessoa a buscar uma ajuda qualificada. ó, eu vou fazer um adendo na fala da Carol. Carol, você me permite? Claro, Não existe isso de ouvir sem julgamento. O ser humano julga, porque é da natureza do ser humano julgar. Se eu botou o olho para fora, você julga e se compara. Não tem jeito. A questão é, o que eu faço com esse julgamento? exato. Se eu uso esse julgamento para, sei lá, ferir o outro, para piorar a situação do outro, para botar um filtro nos meus olhos a ponto de eu não conseguir ajudar, não é legal. Seu Melhor nem ir, né? julgamento, Então. isso. Então guarda, né? Melhor deixar para outra pessoa ajudar. Você pegou um ponto que eu acho bem interessante, que é essa questão da comparação. Está atrelado também a questões de depressão, né? Essa questão da comparação com a vida do outro. O quanto que eu comparo a minha vida
social, o status ali de relacionamento, financeiro, com a vida do outro. As redes sociais, elas estão aí gritando, falando sobre isso, né? Péssimo, péssimo. Porque Péssimo, assim, porque gente, vamos combinar? Não tem gente feia no Instagram, os filtros não permitem, não tem não gente permite. pobre no Instagram, não tem gente mal amada, gente triste. O que que tem no Instagram? O que que Só tem? O que que tem, alegria, Carol? só ostentação. Hã? A cara da E, riqueza aqui, ó. exatamente. E aí você começa a ver aquilo com muita frequência, você fala, poxa, a vida de todo mundo tá legal, e só a minha que tá horrível, só eu que não consigo ser feliz plenamente. Pois é. Ninguém é feliz 100% do tempo. Existem momentos de felicidade. Às vezes a pessoa tirou aquela foto no momento Boa, mais Carol. feliz. E às vezes também não, viu? Às vezes tirou, botou um filtro legal e voltou para a cama, né? Com depressão, voltou para os problemas. Então a gente não sabe o que se passa na vida do outro. E se comparar com isso é muito prejudicial, porque você acaba entrando nesse processo mesmo depressivo. Então, olha, outra coisa para ajudar, pensando aqui no que funcionou para mim, né? Ofereça ajuda. O dia que a minha família foi em peso na minha casa, dizendo assim: olha, a gente não perguntou se você quer ajuda. Nós estamos aqui fazendo uma intervenção. Foi a palavra que eles usaram. E, gente, quando eles falaram isso, me deu assim um alívio. Foi tipo assim, ó, Que que bom. bom. Alguém veio me socorrer. Alguém veio me ajudar. E foi uma das experiências mais maravilhosas de acolhimento que eu já tive na minha vida. Então, diga para essa pessoa assim: não tenha vergonha não de sofrer. Não fica com vergonha de ter que ir no psicólogo. Tá tudo bem. Você quer que eu vou com você? Você quer que eu te acompanhe? Você quer que eu te ajude a achar um profissional bacana? Faça esse movimento. Sabe por quê? Porque a pessoa que tem depressão, vocês que estão assistindo a live, aí vocês me contam. A pessoa que tem depressão, ela não tem energia para fazer esse movimento. Não, não é falta de vontade. Às vezes até passa pela cabeça, mas não dá, não tem energia, né? Realmente. E assim, eu acredito que todos os casos, né, inclusive você, Sabrina, deve ter tirado muito aprendizado de tudo isso. Às vezes a gente não sabe por que que acontece e fica buscando uma resposta, às vezes divina até, né? Meu Deus, por que comigo? Porque você acha que vai acontecer com o vizinho, com o fulano, conhecido, né? E a hora que bate na tua porta, você fala, por quê? Né? E, e mesmo às vezes sem históricos, né? Digamos assim, né? Não precisa ter um histórico, mas a pessoa fala, poxa, minha vida parecia que estava tá tudo bem, eu tenho tanta coisa para que muitas pessoas não têm, e É. como que aconteceu, né? E ó, vou falar mais uma coisa importante. Agora, com esse período de isolamento social, que a gente ficou muito tempo dentro de casa, os casos de depressão, eles se manifestaram muito mais. Porque você estava em ambientes que você não estava acostumado a ficar a maior parte do tempo. Então, quem estava com crise no casamento, precisou conviver com o marido e com a mulher. Quem tinha problema de relacionamento com os filhos e brigava o tempo inteiro, precisou estar dentro de casa para dividir espaço com eles. Quem estava com medo de ser mandado embora do serviço, ficou ainda mais preocupado por conta de crise econômica, não sei o que, desligamento. Então, nesse período, os casos de depressão, de ansiedade, ó, explodiram. Então, não é só porque você estava, entre aspas, funcional, psicologicamente falando, antes da pandemia, e agora do nada você começou a sentir isso tudo, não quer dizer que não tenha nada errado contigo. Não é do Certo, nada, Carol? né, tá? Exato, não é do nada. Os casos, eles já existiam, já existia essa predisposição. O que aconteceu é que saiu, né, tirou aquele véu, né, e as coisas não ajudaram, né? Essa pandemia, essa quarentena, elas não É, colaboraram para uma melhora aí, para uma questão emocional fortalecer uma questão emocional, ela veio para derrubar nesse sentido. Então, quem já tinha uma predisposição para ansiedade, para depressão, questões compulsivas, até alimentares, veio com muita força mesmo. Né? sim. E é o momento de buscar uma ajuda, de olhar para dentro de si,
primeiro movimento é esse, né? Você olhar para dentro de si, reconhecer que tem alguma coisa de errado e aceitar. Eu Isso, acho que eu acho que é um dos processos mais difíceis, né, Sabrina? Aceitar é que tem algum verdade. problema. Olha a Nara dizendo aqui, ó. Ela disse que teve depressão 2 vezes e eu só queria ser vista, que alguém viesse e me perguntasse se estava tudo bem, principalmente na depressão pós-parto. Gente, isso é outra coisa, Nara, que bom que você falou disso. Muito obrigada por você compartilhar não só o seu sentimento, mas por trazer um ponto bastante importante. A mulher, quando ela tem filhos, existe já um desbalanceamento hormonal que acontece, é natural, é fisiológico. Mas Sim. existe muita pressão, muita demanda, e ela não, às vezes não sabe o que fazer com a criança, e às vezes ela já está com problema de autoestima porque o corpo dela está esquisito, a roupa de grávida não serve, a roupa de antes da gravidez também não. E aí vem tudo isso junto, misturado. E hoje em dia a maternidade ela tá meio romantizada, né? Ah, ser Ah, mãe é lindo, né? O filho é a inspiração do meu sorriso. Gente, é difícil. Existe exato. a depressão pós-parto e não julgue uma mãe. Quando você for visitar uma mãe, primeiro ponto, pergunte se você pode ir. Depois vai lá e lava a louça para ela na pia, leva uma comida para ela pronta para ela almoçar. Não leva só o presentinho do nenê, leva alguma coisa para ela, um olhinho de fazer massagem no pé. Ajude essa mãe. Nara, fala a verdade. Se nesse período que você teve depressão pós-parto, você tivesse um anjo assim na sua vida, não teria sido maravilhoso? Vale mais do que Então, fralda lenço umedecido, né? cuidem das mamães. As mamães precisam muito mais de vocês do que os bebês, tá? Então, E a mãe é levem esquecida presentinho. nesse tempo, né, Sabrina? A pessoa Total. chega, ai, que fofinho, bebê lindo, a mãe tá lá Ai, desesperada. e a mãe lá descabelada, né? Ainda preocupada de fazer alguma coisa para visita. E porque a Exato. grávida, ela estava acostumada a receber muita atenção e muito paparico. E de repente, quando o bebê nasce, Acabou. acabou, Ninguém pergunta nem se acabou. tá bem, né? Já vai direto no bebê. Tem É muito disso. verdade. E essa questão de receber também em casa, né, Sabrina? É legal que você comentou de perguntar, e às vezes a pessoa faz porque tá meio que socialmente obrigada a isso. Respeitar Pode uns crer. dias. Eu sou a favor de não ir logo de cara, né? De respeitar os primeiros 15 dias, pelo menos, porque a pessoa tá tentando administrar uma nova rotina, que não é fácil. É. Olha, o que me ajudou a sair da depressão, além de todo o apoio que eu tive da minha família, de ter o apoio de uma psicoterapeuta qualificada, eu acho que foi essa questão de assumir um papel de protagonismo. Eu vou usar uma frase agora que é meio clichê, né? Você ser protagonista. Porque a gente, quando está com depressão, como a gente não tem energia, a gente tem baixa autoestima, a gente se sente insegura, não é boa o suficiente, tudo isso faz para que a gente se vitimize na situação. Em alguns casos, rola também um lance chamado benefício secundário, né? A gente sofre? Sofre. Tá doendo? Tá. Mas é tão totozinho, né? Receber uma atençãozinha ali, um negócio, pá, e aí você. E aí você opta por continuar no quadro da depressão porque você tem, ainda que inconscientemente, tá? Não é uma decisão Exato. racional, Não porque é você tem consciente. esses benefícios secundários. Carol, você já pegou um caso assim? Conta pra mim. Claro, exatamente. E não é consciente. Legal falar disso, porque às vezes a pessoa fala, mas eu não faço isso. Mas inconscientemente tuas atitudes, teus sentimentos ali estão fazendo por você. É, aquele cuidado que você às vezes não teve na infância da tua mãe, do teu pai, você está buscando isso Exatamente. ainda, preencher, e aí quando você está doente, por isso, e não só na depressão, viu? Muitos casos de pessoas que ficam muitas vezes doentes, ou, enfim, doenças mais sérias, tem esse benefício secundário dela ter esse cuidado, esse olhar, né, atenção mesmo de alguma pessoa. E aí não Perfeito. sai, o processo ele fica mais difícil. A pessoa ela quer sair conscientemente, mas inconscientemente não, porque tá bom ali. Isso. Exato. E aí, pessoal, foi pegar esse limão azedo que a vida me deu e fazer uma caipirinha, né? Me respeita porque eu não sou de limonada. Então, foi transformar isso em alguma coisa que fosse construtivo, né? Não foi ignorar, dizer assim, que vergonha, nossa, falar que eu tive depressão. Não, gente, eu tive.
E eu tô sempre atenta aos meus sentimentos para ver se eu não tô empurrando a sujeira de novo para debaixo do tapete, porque não é porque eu tive depressão uma vez e saí dela que eu não posso cair nela de novo. Você não é imune, né? Não fica imune quando você teve uma vez, né? Vacina, viu, gente? Vou contar. Tem. Não tá. Exato. E assim, e essa constante observação para dentro, para o interior, de como que tá a minha vida, ela é um movimento evolutivo. Faz parte aí do dia a dia mesmo. É um É. autocuidado que a gente tem que ter. E aí, como é que eu consegui fazer isso? Cada um vai fazer da forma que achar melhor, né? Você pode usar a sua vida para fazer um testemunho, você pode buscar fazer um trabalho voluntário para ajudar outras pessoas, você pode ter um olhar de maior compaixão e empatia para as pessoas que passam por isso e oferecer um ombro amigo, um apoio, para dizer, olha, eu saí dessa, tem luz no fim do túnel. Trazer essa vulnerabilidade para o ambiente da clínica, para mim, é altamente curativo. Quando chega uma pessoa no meu consultório e fala assim, olha, eu tenho depressão, eu falo, eu já tive. Já tá É, meio caminho andado. é outro nível de conexão que a gente faz, porque eu tenho uma genuína intenção de ajudar e ela sabe que eu já passei pelo que ela está passando, entendeu? Eu tive até a oportunidade dessa história minha aí de depressão virar livro, Carol. Contei pra você? Não, que legal. Não sabia. Pois é. Não fui eu que escrevi, não. Ah, Foi uma jornalista, a Mirella Borges, ela fez um repositório de história, um livro que chama Invisíveis, Intracinho Visíveis, a luta para superar a depressão, e ela conta a história de superação de várias pessoas que tiveram depressão e como que elas saíram disso, né? Então teve gente que virou trabalho, teve gente que levou isso para a igreja, teve gente que virou voluntariado, e teve gente que usou simplesmente para viver cada dia como se fosse o último. Vale a pena conferir, é muito legal o livro. lindo, amei. Muito bom. Bom saber também. E ressignificar, eu acho que é uma palavra, ela é muito misteriosa até, né, digamos assim, mas ela é tão, tem tantas Complicada, né, Carol? significados. Explica aí o que é essa parada de ressignificar. Conta pra nós. É exatamente isso que você falou, né? Pegar esse limão azedo e fazer uma caipirinha. O que que eu vou fazer com isso, né? Com esse sofrimento? Qual que é o aprendizado? Porque assim, olhando aqui de fora, eu vejo o quanto de aprendizado que você teve com essa experiência, né? O quanto que você consegue trabalhar de uma maneira assertiva com os teus pacientes hoje, sabendo realmente o que que é o sentimento, né? É diferente quando a pessoa fala, eu tive tal coisa, você fala, eu imagino, não, eu senti na pele, eu sei como mensurar essa dor, né? Claro que cada um tem a sua individualidade. Essa ressignificação, ela tem muito a ver com isso, né? O que que eu vou fazer com isso? Qual que foi o propósito disso? Qual que foi o aprendizado? Mesmo que seja viver todos os dias como se fosse o Total. último, que já é muita coisa, Gente, né? posso pedir uma coisa pra vocês? Vocês que tiveram depressão ou têm, ou conhecem alguém que tem, não entra nessa de colocar a roupa do deprimido. Porque quando a gente se identifica com a doença e a gente cria uma versão do nosso eu não tenho mais a Sabrina, Sabrina, eu tenho eu, Sabrina, com depressão. Você esquece de quem você é. Você esquece da sua essência, de tudo aquilo de bom que você tem e você passa a viver em função de depressão. E aí, tudo aquilo que você fala a respeito de você mesma, eu sou deprimida, eu não consigo fazer nada direito, eu não tenho energia para nada. Sabe o que acontece? Isso vira uma profecia autorrealizável. Você vai, É, Carol. inconscientemente, você vai buscando concretizar essas palavras no seu dia a dia, né? E uma coisa legal para falar disso, Sabrina, é que a depressão ela não tem cara, né? A pessoa às vezes você percebe que a pessoa está um pouco triste, mas não necessariamente. Então você Boa. comentou, Quem vocês conhecem de famosos que tiveram depressão e até se mataram e você não tinha ideia de que eles você tinham não tinha depressão? Você ideia. conhece alguém? Exatamente. Eu vi até nos comentários um que comentou aí, do Já Jim falaram? Carrey, Ih, perdi. do O Jim Jim Carrey. Carrey. Pode crer. Foi assim que falou. Agora que eu tô vendo aqui, ó. Verdade. Se o Jim Carrey teve. Você sabe quem que me surpreendeu? Que tinha depressão e se matou? Maravilhoso, amava ele de paixão. O Robin Williams. Fez a Sociedade dos Poetas Mortos, que eu amo também de paixão esse filme.
Lindo. Tô, cara, depressão ali. O Maurício que estava aqui na live com a gente, não sei se está ainda. Sabrina, trabalhei com você, não imaginava que você tinha depressão. Depressão não tem cara. Às vezes a Você pode pessoa rir o traz esse dia todo. sorrisão. Ó, tá ali, escondidinho. Exatamente. Você pode rir o dia todo, você pode trabalhar, você pode ter uma vida social e a hora que você chega na tua casa, é você com você mesmo, aí vem, né, todo o estado aí depressivo e tal. Então, essa questão do rótulo é muito legal de falar também, porque a gente às vezes rotula, né? Às vezes não, acho que É, sempre, né? Essa questão sempre. E do não é só depressão, não, cara. É a ansiedade também. Ah, eu sofro de ansiedade, eu sou ansioso, né? Ah, especialmente quando a pessoa vem para hipnose, né? Mas eu não consigo me desligar, eu não consigo desligar a mente, eu não consigo meditar, né? Eu sou assim. Aí eu, como já assim? põe o rótulo, né? Eu sou assim e pronto, Gabriela. Eu sou Você assim, nasci não, assim. né? Para todo mundo que entra aqui no meu consultório, eu falo: olha, você não nasceu com isso. Então você não é assim. Certo, Carol? Exato. Com certeza, a gente vai comprando, né, muitos desses rótulos ao longo da nossa infância, né, da nossa Isso. vida E ó, mesmo. fuja dessas receitinhas prontas, tá? Pode fugir dessa receitinha pronta. O que que eu faço para sarar da depressão? Como é que eu resolvo o problema da depressão? Isso não existe, tá? Porque depressão, gente, é que nem bolo. Vamos falar de bolo? Receita de bolo? Tem bolo de chocolate, bolo de cenoura, pão de ló, bolo de coco, bolo de fubá. Os ingredientes que compõem a depressão, eles são únicos para cada pessoa. Então não se apegue no rótulo da depressão e não procure soluções prontas em livros de autoajuda por aí. Se você tem depressão, você precisa de uma solução sob medida para você. Isso você vai conseguir com acompanhamento psiquiátrico muitas vezes, com um acompanhamento psicoterapêutico, que é muito importante. Não é algo assim que você sabe a resposta e você tem a solução. Aliás, vamos falar de remédio, Carol? Eu ia falar nisso agora, olha que legal. Você falou da receitinha, eu falei, não adianta curar também com o remédio da tua amiga, que tem muito isso. Ah, eu também tô com depressão, mas ela tem um remédio, ela já toma e eu vou tratar com ele. E aí você começa a tomar sem prescrição, sem saber de fato que você tem, se tá no nível, porque tem níveis da depressão, né? Tem Sim. nível médio, grave, e aí você às vezes está num nível leve, não sabe, e está tratando com medicamento. E aí você Você acaba está arrumando outro usando um problema. canhão para matar uma formiga, né? Bom, eu, Sabrina Amaral, tinha preconceito com remédio. Remédio é coisa de louco. Tô louca? Ficar tomando remédio? E outra, gente, eu sou da miçanga. Eu sou uma pessoa que gosta de floral, de homeopatia. Falar de remédio alopático para mim era treva, entende? Só que é importante. Porque pensa assim, ó, quer ver? Vou usar uma metáfora para explicar o que, que eu acho de remédio. Vamos supor que um dia você quebra a perna. E aí você fala assim, né, não vai engessar a perna. Vai sarar sozinho. Vai, mas o tempo que vai levar para sarar, ó. E você pode, de repente, causar uma outra lesão, você pode ter, enfim. O remédio, ele vem como um gessinho, como uma muletinha, uma cadeirinha de roda, né? Que vai ajudar você a sair mais rápido do problema nos casos mais graves. Nem todo caso é caso para medicação, tá? Eu sei que Exatamente. quem tem dor tem pressa, mas... E é o que acontece com muita gente, Carol, quando começa a tomar medicação. Fala para mim. Exatamente. Porque tem a explicação científica por trás disso, né, Sabrina? Claro O que uso do tem. medicamento. O nosso cérebro ele tem essa disfunção no funcionamento mesmo por conta ali das alterações hormonais, dos neurotransmissores. Então, existe uma falta, né, um déficit dependendo aí do neurotransmissor, né? Noradrenalina, serotonina, Isso. dopamina. Sem ser muito Agora, técnico, né, aqui, mas existem essa deficiência. mas vamos lá. Qual é o perigo do remédio, Carol? Olha, primeiro tem a questão da dependência de você se apoiar somente naquilo, porque o remédio, eu acho que ele é importante em casos graves, sim, mas você não vai se curar somente com o remédio. É importante o acompanhamento psicológico, porque tem coisas que não, emocionais que você não vai tratar com remédio.
O remédio, ele entra nessa deficiência de hormônios e de Isso, neurotransmissores, porque seu isso. cérebro ele está desconectado, né? De realmente ali, de algumas funções. Pensa assim, ó, é tipo assim, sabe o diabético que tem que tomar insulina? É isso aí. Os Exatamente. casos de depressão severa, eles precisam de uma interação medicamentosa ali, precisa. E quando eu trato pacientes que passam por acompanhamento psiquiátrico, eu gosto de ligar para o psiquiatra, entender o trabalho que está sendo feito, porque o tratamento multidisciplinar, ele é fantástico para o paciente. Então, você tomar o remédio e você não tratar a causa da depressão, ou se fortalecer emocionalmente do que está piorando a sua depressão, não vai resolver. Vai Sem resolver falar nos talvez por um efeitos período, colaterais, né? e Ó, resolve ele Carol, por um outra período. Carol chegou aqui, ó, tá falando que chegou na hora certa. É isso aí, Carol. Exatamente, chegou na hora certa. E exatamente, assim, tem os efeitos colaterais, tem a questão da dependência, e tem a questão também de você achar que só o remédio ele tem o papel de cumprir a função de resolver o problema Hum, na totalidade. E boa, não tem, boa. né? E Tem não tem. gente Então que você tem que acha que buscar realmente. é muito cuidado com esse tipo de explicação. Você vai no psiquiatra, ele te dá um remédio, aí você fala assim: "Ah, eu já entendi. Eu tenho depressão porque o meu cérebro tem um problema". Então você se acomoda. Se é o meu cérebro que nasceu com problema, não tem nada que eu possa fazer. E aí entra o papel do protagonismo de novo. Porque, como eu disse, a depressão ela é que nem bolo. Você tem que entender quais são os ingredientes que fazem a sua depressão, né? A depressão da Carol é diferente da minha, é diferente da depressão da Nara, diferente da depressão do Maurício. E cada um tem as suas questões relacionadas àquilo, tem os seus traumas e sua maneira de ver esse mundo. Viu, pessoal? Então, a mesma experiência. Pensa comigo, eu sou de uma família de 4 irmãos. Tive tecnicamente a mesma criação. Estudei basicamente nas mesmas escolas ali. Foi mais ou menos a mesma forma. Por que que eu tive? Exatamente, nunca é a mesma coisa, né? Não existe ser a mesma coisa. E tem fatores também que contribuem com todo o processo da depressão, que são é particular de cada um. Isso. Então, o processo do autoconhecimento você não vai encontrar em nenhum frasco de remédio, não vai ter uma pílula para isso. Tomei um comprimido hoje, então eu já sei, já me Isso. autoconheço. Então, esse processo de você perceber o que tem de errado, porque pode ser questões alimentares que influenciam também na alimentação, Nossa, atividade física, da gente, é física, um dos exatamente. melhores antidepressivos que existe. A espiritualidade é um negócio importante, você acreditar em alguma coisa. Tudo isso ajuda você a sair da depressão. Ajuda. Bom, o nosso tempo está quase acabando, né? Então, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, por favor, fiquem à vontade. Eu quero me colocar disponível para quem quiser conversar. Gente, não é consulta de psicoterapia, não. É para quem quiser conversar. Sabrina, estou com dificuldade nisso. O que que você me orienta? O que que você recomenda? Vai ser a maior alegria da minha vida poder fazer um tiquinho dessa diferença na vida de vocês. Então, pode me chamar no direct, no WhatsApp, no site, no e-mail, sinal de fumaça. A E é gente dá um bom, jeito aí de interagir. legal, e é bom para desconstruir também essa questão de falar sobre o tema. Mas se eu falar, aí eu vou me autodiagnosticar que eu realmente tenho algum problema, né? Então vamos Isso falar mesmo. sobre, né? Sobre esse sentimento, sobre a angústia, o que te faz sofrer, porque nem sempre a gente tem esse apoio, né? Das pessoas que estão ao nosso redor. Perfeito. Perfeito. É isso aí. Também me Carol, não sei coloca se à você quer disposição. deixar uma. Ah, legal. Uma mensagem final para o pessoal. Assim, me coloco à disposição também para quem tiver dúvidas, quer falar um pouquinho mais sobre o tema também. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar hoje é que vocês se olhem como seres individuais, primeiro, né? Não se compare com a vida de outras pessoas. Nem do lado bom. Se tiver uma pessoa que você admira, use isso para se inspirar, não para se comparar. E se você tem algum problema, realmente, assim, com ansiedade, depressão, essas questões emocionais, olhe um pouquinho para dentro de você e aceita isso, porque eu acho que o primeiro processo é você aceitar
porque a partir daí você consegue entrar nessa busca de se conhecer um pouquinho mais e conseguir os resultados positivos num menor curto espaço de tempo. E quanto mais a gente adia essa aceitação, mais a gente consegue resolver o problema, né? Menos, né? Isso mesmo, Carol. Perfeito. Deixa o seu Instagram para quem quiser seguir você também. Meu Instagram é @psicoanacarolinafreitas. Muito bem. Quem quiser E pode assim, seguir lá. pessoal, eu ativei o meu perfil pessoal da Sabrina Amaral. Tava lá meio esquecidinho. E lá eu fico assim um pouco mais soltinha para falar as coisas, sabe? Diferente do perfil da Epopeia, que já é um perfil mais, né, mais corporativo, mais fechadinho. Então, quem quiser me seguir lá é @sameajuda, para ficar bem fácil de você achar. E essa semana eu fiz um monte de vídeos falando de depressão, falando de comparação, falando de ansiedade, gatilhos de ansiedade, vídeos curtinhos que eu acho que são meio que pílulas que podem ajudar vocês aí a lidar melhor com esses desafios do São dia a dia. ótimos. E exatamente, são pílulas, né? Um minutinho que você tira ali para, às vezes, cair uma ficha enorme. É isso aí. Então tá bom, gente. Muito obrigada do fundo do meu coração por vocês terem ficado comigo aqui até agora. Vocês me deram o que vocês têm de mais precioso, que é o tempo de vocês. Viu? Um beijo no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem saudáveis e se tiver difícil, me chama. Exatamente, eu agradeço muito também a presença de todos, o convite da Sabrina, e vamos caminhando, lembrar que a gente não está sozinho, que sempre tem uma saída, pensar nessa possibilidade aí. É isso aí. Pessoal, ó, um beijo para vocês. Aproveitem o restinho da semana e fiquem com Deus, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.